E aí tivemos um caso aqui que é preocupante. Preocupante, porque ele é fora do contexto. Um adolescente de 16 anos, sem doenças pré-existentes, morreu com Covid em Caruaru. Foi, no Agreste, 16 anos. O caso foi registrado no boletim divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde. Quem vai falar comigo agora sobre este caso especificamente é o infectologista, o médico Felipe Prohaska. Doutor Felipe, boa tarde. Boa tarde, Ricardo Novo. Doutor Felipe, inclusive o senhor foi consultor de diversas escolas, né, para a questão de protocolos, como que a escola deve proceder, né, porque as crianças estão retornando aos poucos às aulas e ainda vão ter retorno das pequenininhas a partir da próxima semana. Esse caso desse jovem é preocupante em relação aos jovens, aos cuidados que os jovens devem ter? Olha, crianças e adolescentes, eles realmente têm tido casos bem menos graves quando comparados com os idosos e com aqueles que têm fatores de risco. Mas isso não isenta essas crianças de poder ter, sim, casos graves. É difícil de prever qual é o potencial genético que cada pessoa tem para o desenvolvimento do vírus. Veja que assim tem muita gente que teve sintomas muito leves. Muita gente nem sintoma teve. Então é difícil de prever a genética de cada pessoa para saber se aquele ali é mais predisposto a esse vírus ou não. O importante é ter prevenção independente da idade. Desde o início da pandemia, o que se tem observado em relação ao coronavírus é essa coisa da faixa etária. Fala-se, não, a pessoa mais idosa é risco, a pessoa jovem não estaria no grupo de risco. Isso ainda está valendo, doutor Felipe? Até o momento, isso ainda é a regra geral, e é o que nós estamos vendo não só no Brasil, como no mundo todo. Agora, lembre, é uma regra que tem exceções. Você também não tem como chegar e dizer simplesmente que dos 15, 16 anos para baixo, todo mundo vai viver. Não é assim. Há exceções, há situações. Tem aqueles que têm um grupo de risco que é visível, você sabe que a pessoa é asmática, sabe que tem um problema cardíaco, mas tem pessoas que têm algum distúrbio genético que nunca precisou daquele gene na vida e nem sabe que tem aquele problema. E aí acaba tendo uma situação como essa, um contato com um vírus, e aí, por uma questão genética ou não, esse vírus se desenvolve mais forte e acaba tendo um caso fatal. Mas lembre, exceção. Infelizmente, existem as exceções. Não há uma regra que seja 100%. Nós estamos conversando com o médico Felipe Prohaska sobre uma situação revelada pela Secretaria de Saúde, um jovem de 16 anos que morreu e testou positivo para Covid e foi no Agreste do estado. Em Pernambuco, 25 pessoas com idades entre 10 e 19 anos morreram por Covid. Entre 10 e 19, 25 pessoas. Os números, eles aumentam essa preocupação com relação à mortalidade entre pessoas jovens também, doutor Felipe? Aumenta a nossa atenção não só à mortalidade, mas o cuidado também, né? Com o retorno das atividades, as crianças agora também vão passar por um período maior fora de casa. Eles ficaram muito aglomerados, muito dentro de casa no primeiro momento, e agora está tendo a retomada das suas atividades junto com os adultos. Os adultos já vêm retomando a atividade de forma sequencial nos últimos meses. Mas é visível, Carlos, que quando se começou a pesquisar mais, por exemplo, que é a doença inflamatória sistêmica da pediatria, que a gente chegou a discutir aqui no seu programa, que algumas crianças estavam tendo uma síndrome inflamatória intensa. A partir do momento que nós começamos a falar na imprensa, que os pais tiveram esse cuidado, que os médicos ficaram treinados especificamente para esse caso, viu que ela não estava tendo um impacto tão grande quanto a gente imaginava. Essas informações são importantes para nós sermos cada vez mais rígidos, pesquisar com maior afinco, tentar entender melhor sobre esse vírus. Nós estamos tendo a reabertura das atividades nas escolas na Europa já há alguns meses. Nós já estamos vendo como é que o vírus tem tido impacto nos adolescentes e nas crianças nesses locais. Acreditamos que vai ser parecido no Brasil, mas como você mesmo disse, o vírus ele vai se mutando, ele vai se transformando e ele tem características diferentes, né? Aparentemente, até o momento, os adolescentes e as crianças não têm sido o foco dele. Isso pode mudar em algum momento? Pode. O vírus ele sofre transformações.
Até o momento, nós não estamos passando como aconteceu com a gripe espanhola. Na gripe espanhola, a segunda onda foi muito pior que a primeira. Matou muito mais. A gripe espanhola matou 100 milhões de pessoas. 70 milhões na segunda onda. Já fora da guerra, então achava-se que ia ser muito melhor, foi muito pior. Nós, no momento, nós tivemos o pior no começo. Foi muito pior. Mesmo agora, com o aumento do número de casos, não se compara. Você mesmo disse, maio, quando a gente nem tinha tanto exame assim. Maio ainda foi muito pior. Agora, lógico, nesse processo de reabertura, se nós não tomarmos as condutas certas e necessárias, nós estamos flertando com a segunda onda. Nós estamos aumentando com a possibilidade de um aumento maior de casos. E aí, não sabemos como é que vai ser essa evolução. Pela história, vou lhe fazer uma última pergunta, pela história, inclusive citada, da gripe espanhola, onde nós tivemos um vírus que matou milhões de pessoas, e o senhor acabou de revelar aí, pela história, a segunda onda foi muito pior. Como nós estamos tendo nesse momento, Japão com problemas dessa segunda onda, a Europa, até o Irã, Oriente Médio também. Essa segunda onda seria apenas pessoas que não pegaram, uma reinfecção, quer dizer, imunidade baixa, ou pode ser uma mutação do vírus? É muito cedo ainda, mas essas três opções são as principais. Pode ser uma mutação do vírus, sim. Reinfecção, não acredito tanto. Eu acho que na Europa houve sim um isolamento efetivo, houve um lockdown, né? Então, quem está ficando doente agora são aquelas pessoas que tiveram o isolamento adequado da primeira vez. Então, acredito que é muito mais a não exposição à primeira onda que está levando ao aumento de casos na Europa e no Oriente Médio. Lembrando que os pacientes da Europa que estão ficando doentes não são os primeiros, né? Não são os primeiros, são outros pacientes diferentes daqueles primeiros que tiveram. Por isso que aumenta essa questão de que foram os que não tiveram exposição na primeira onda. Doutor Felipe, muito obrigado aí por todas as informações, grato, viu? Eu que agradeço sempre a oportunidade de estar aqui, e são informações como essas que levam aos dados sérios, Carlos, e impede que as fake news dominem. Exatamente. A questão de fake news, de informação falsa, a população não precisa disso. Entendeu? A população não precisa dessa historinha de... Né? Aquele pessoal que não sabe que 2 mais 2 são 4, né? Fala, não, mas 2 mais 2 são 4. Conta 1, 2, 3, 4. Ó, 4, viu? Ó a variação dos números da Covid no estado. Presta atenção. A gente nota aí no gráfico, depois de 2 dias com pouco mais de 300 casos, houve um novo aumento no dia 17 de novembro, com 674 casos registrados oficialmente. O detalhe é que nesse dia 17 teve mais casos do que os dias 15 e 16 somados. Tá? Você vai vendo aí, mais casos que os dias 15 e 16 somados. 11 a mais. Já o número de óbitos teve um pequeno aumento no dia 17 de novembro, com relação aos dias 13, 14, 15 e 16. Ontem foi o dia de pior número de mortos desde o início dessa pandemia. Foram 11.115 mortes. Sobre esse assunto eu converso com o cientista da Universidade Federal de Pernambuco, Jones Albuquerque. Doutor Jones, boa tarde. Boa tarde, Carlinhos. Tudo bem? Olha, doutor Jones, quais as regiões com maior número de mortes aí? O senhor que tem os gráficos está acompanhando isso não apenas aqui no estado de Pernambuco, mas no mundo todo. Essas regiões que você acabou de mostrar aí na matéria, muito bem feita, é a Europa, Itália, França, Estados Unidos, Portugal. Agora parece que há um sincronismo entre todas as cidades, Carlinhos. E a gente aqui não vai diferente. Está seguindo, pelo que parece, o mesmo caminho deles, subindo numa ascensão muito agressiva, muito maior do que aconteceu em maio. Nós temos aí casos no Oriente Médio, Irã, por exemplo, mortalidade aumentando. Um país que parecia inatingível está vivendo o pior momento nesse momento, o Japão, que vai ter Olimpíada, inclusive, no ano que vem.
e a Europa nesse problema, e nós aqui já detectando, Minas Gerais, São Paulo, aumento de casos. Nós estamos numa segunda onda também? Sim, tudo indica. E eu quero lhe mostrar uma cena aqui que você mostrou aí no seu gráfico. Isso aqui, ó, Cardinô, parece que a gente está subindo para um outro patamar. E não é nem segunda onda, é uma terceira ou sei lá que onda que a gente está indo numa velocidade muito agressiva, muito agressiva. Exatamente esse gráfico que você mostra do pontilhado. Esse pontilhado, observe, ele é muito maior do que a gente viveu. Do lado esquerdo aí é o gráfico de casos, do lado direito o de óbito. Olha o tamanho da curva pontilhada em relação às outras curvas. Estamos crescendo muito, Cardinô, e muito rapidamente. É bom lembrar que a gente está mostrando aqui para a população, a gente não quer causar medo a ninguém, a gente quer que você tome cuidado, que você se previna. Exato. Esse gráfico aqui é baseado em dados reais, quer dizer, Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde, tá? São dados reais, tá? Acho que a gente, quando está aumentando, é para você se ligar, você se prevenir, você tomar seus cuidados de higiene, porque a coisa não é brincadeira, não. E aqui em Pernambuco, os números registrados nos últimos dias, a gente acabou de mostrar, inclusive, um gráfico aqui de Pernambuco, doutor Jones. É motivo já de alerta? Eu assisti o seu gráfico, está correto. Vou convidar vocês aqui para o Instituto, viu, Cardinô? Seu gráfico está muito bem desenhado. Exatamente, parece, liga todos os nossos alertas e a população precisa estar muito atenta para que a gente não chegue ao que está lá na Itália, França, Espanha. Infelizmente, o cenário nos mostra isso minimamente, mas mostra sim que começamos essa decolagem já. E aqui no Instituto, a gente já tinha percebido isso desde meados de outubro. E alertamos todos. E observem que até a Secretaria começou a reabrir leitos de hospitais, etc. Mas tudo depende, como você falou, da população. Doutor Jones, muito obrigado aí ao senhor, viu? Prazer em revê-lo. Obrigado, Cardinô. E pessoal em casa, distanciamento, máscara, higiene, sempre. A transmissão de um vírus raro entre humanos, essa transmissão foi confirmada na Bolívia. Outro vírus. É outro vírus. E preocupa porque a transmissão é entre humanos, né? Entre nós, homens e mulheres. De 5 infectados, 3 pessoas morreram. Ou seja, é um vírus muito perigoso. De acordo com os pesquisadores, o vírus Chapari, ele é semelhante ao ebola. Nós estamos com o diretor da Sociedade Brasileira de Infectologia, o doutor Antônio Carlos Bandeira, e vamos conversar sobre esse assunto e outros também. Doutor Antônio Carlos, boa tarde. Boa tarde, Cardinô. O que se sabe sobre esse vírus, né, que apareceu agora na Bolívia? E ele tem algum sintoma que seja relevante para a gente saber nos seres humanos? Sim, esse vírus foi identificado em 2003, entre 2003 e 2004. Na época, ele fez também alguns óbitos e se achava que, como ele é um vírus que é transmitido através de contatos com excretas, urina, de ratos, de roedores, né, chamado rato do chão, é um dos principais lá na Bolívia, isso seria somente uma febre hemorrágica relacionada a essa contaminação. Depois ficou-se um certo silêncio e agora veio a transmissão que foi, inclusive, documentada entre pessoas e, inclusive, com profissionais de saúde, com médicos residentes, médicos, etc., os 3 que você falou agora. No caso, o tratamento desse vírus, já que não tem vacina para ele ainda, né? Como é que é feito o tratamento? Olha, o tratamento é de suporte. Esse vírus dá um quadro semelhante à da dengue, então com muita febre, dores no corpo, às vezes dá um pouquinho de dores articulares, náuseas, vômitos, e caminha para fazer um quadro chamado de febre hemorrágica, com sangramentos importantes, alterações neurológicas, e aí o indivíduo vai a óbito. Então, não existe terapia específica para o vírus. Esse vírus não tem um tratamento específico, você dá suporte ao paciente.
E aí, a gente corre algum risco, doutor, de ter também uma pandemia ou algo parecido desse vírus, não? Eu acredito que assim tem que ser monitorado, sem dúvida nenhuma, mas é diferente, por exemplo, da situação que a gente vive com a Covid, que a transmissibilidade da Covid é imensa. Esse vírus tem transmissão, nesse momento está restrito à Bolívia, apesar do Brasil ter tanto o roedor que transmite lá, quanto o Brasil fazer fronteira também. O que a gente tem que fazer é intensificar a questão da fronteira e ficar muito atento para as pessoas que venham da Bolívia dessa região. Pacientes que venham dessa região com febre, por exemplo, eles não podem entrar no território nacional. Então há uma preocupação já das autoridades brasileiras, né? Sem dúvida, sem dúvida. E é importante que tenha para exatamente impedir que a gente tenha outro problema grave aqui no Brasil. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o corona, aproveitando o senhor que é diretor da Sociedade Brasileira de Epidemiologia. Eu mostrei aqui sobre as mutações que foram já registradas e confirmadas no estado do Amazonas por cientistas, as mutações já registradas também na Europa e a pandemia que avança em algumas regiões, como por exemplo Japão, nos Estados Unidos, longe de acabar, e aqui dentro do nosso Brasil e aqui no estado de Pernambuco nós estamos também tendo aumento de casos, bem como São Paulo, Minas Gerais. Nós estamos vivendo, neste momento, no mundo, uma segunda onda, doutor Leonardo? Não estamos vivendo uma segunda onda, porque nós nem terminamos a primeira. O que nós estamos vendo é o seguinte: depois de uma queda no número de casos, as pessoas começaram a relaxar em relação ao uso de máscaras. As campanhas eleitorais, algumas foram absolutamente terríveis, do ponto de vista de deixar as pessoas abraçando umas às outras, grandes conglomerados, shows. Isso tudo acabou repercutindo. Então, nós descemos na curva e depois estamos subindo mais um pouco. Então, é isso que nós estamos vendo. E a questão, efetivamente, dessas mutações, o que acontece é que a tendência é haver mutações que facilitem ainda mais a transmissão da Covid. Então, por isso é fundamental que as pessoas, eu reforço aqui, o uso das máscaras, as pessoas não podem deixar de fazer, usar a máscara o tempo todo quando sair de casa, trocar sua máscara, de preferência usar máscaras mais potentes, como as N95, quando você está em local fechado, porque é isso que vai prevenir. Nós tivemos aqui agora recentemente alguns prefeitos querendo dar kits Covid com medicações. Essas medicações a gente sabe que não tem efeito na prevenção da Covid. Então é a máscara que vai prevenir. Doutor Bandeira, muito obrigado, viu? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Cardinal.